O que aconteceu naquele dia jamais será esquecido. Mas o que quase ninguém sabe é o que aconteceu antes. Um áudio vazado mudou tudo. Tem jogador veterano que está apontando como o maior culpado. E segundo uma informação de bastidores, a decisão final da comissão foi tomada em apenas 15 segundos, quem batia o último. Isso mesmo, 15 segundos que mudaram a história de um clube. Quem ama futebol de verdade já está comentando sobre essas 5 revelações explosivas. É o tipo de história que não passa em programa esportivo. E se você acha que foi só azar, é porque ainda não sabe o que dizem nos corredores do vestiário. Somos Vestiário Oculto FC. E hoje, você vai ouvir o que tentaram enterrar. Primeira revelação. Segundo jornalistas do Eixo Rio-São Paulo, a escolha de Wallace como último cobrador causou espanto. O garoto tinha apenas 20 anos, era o menos experiente em campo e ainda assim foi escolhido para bater o pênalti mais importante da temporada. Por que ele? Qual foi a lógica por trás dessa decisão? Fontes próximas ao clube revelam que nem mesmo parte da comissão entendeu a escolha. Há quem diga que um auxiliar técnico teria tentado intervir, mas foi ignorado. A frase ouvida no momento da decisão teria sido: vai ele mesmo? Já está decidido. Não houve votação, não houve consenso, só uma voz e uma ordem. Wallace entrou em campo com a responsabilidade de um veterano, mas a proteção de um juvenil. E essa decisão, segundo um ex-dirigente, foi tomada por conveniência política. Mas política de quem? Segunda revelação. Fontes internas garantem que a comissão técnica cogitou outros nomes. Pelo menos 2 zagueiros experientes estavam prontos para a última cobrança. Um deles, inclusive, já tinha batido pênaltis em final de campeonato estadual, mas algo mudou no último minuto. Segundo uma testemunha que presenciou a conversa no banco de reservas, Wallace se aproximou do treinador e disse, com firmeza: deixa comigo que eu resolvo. A frase surpreendeu. Um estagiário da comissão teria até rido, achando que era brincadeira. Não era. Wallace falava sério, muito sério, e ninguém o interrompeu. A decisão final foi comunicada em voz baixa. Apenas os 3 jogadores mais próximos ouviram. Um deles, desconfiado, teria perguntado: tem certeza? A resposta foi um olhar de silêncio. Na linguagem do futebol, isso significa obedece e cala. Terceira revelação. O que pouca gente sabe é que Wallace já vinha sendo criticado por alguns colegas nos treinos. Uma liderança do elenco, conhecida por não ter papas na língua, teria dito numa resenha interna: esse moleque ainda vai fazer a gente passar vergonha. A frase, segundo relatos, caiu como uma bomba entre os mais jovens. O ambiente ficou pesado. Os treinos passaram a ter mais cobrança. Wallace, antes querido por parte do grupo, começou a ser isolado em algumas rodas de conversa. Houve quem tentasse defender o garoto, mas a pressão aumentava a cada erro. E tem mais. Durante a preparação para os pênaltis, Wallace teria simulado uma batida diferente da que usaria na hora decisiva. Isso confundiu até os goleiros reservas. Um deles confidenciou, após o jogo, que nem nos treinos ele batia daquele jeito. Era como se ele quisesse surpreender todo mundo, até os próprios companheiros. O silêncio dos veteranos após o erro não passou despercebido. Nenhum abraço, nenhuma palavra, apenas olhares distantes, como se já soubessem, como se estivessem avisando: a gente tentou impedir. Quarta revelação. Nos bastidores do clube, um boato ganhou força logo após o fim da partida. Segundo esse rumor, Wallace teria desobedecido uma orientação direta da comissão técnica durante o tempo normal. A ordem era clara: nada de jogada individual. Segura a bola, toca rápido, joga simples. Mas não foi isso que o jovem fez em campo. Durante o segundo tempo, ao menos 3 jogadas chamaram a atenção. Em 2 delas, Wallace partiu para o drible, mesmo com companheiros bem posicionados. Em outra,
arriscou um chute de fora da área completamente desequilibrado. A comissão técnica teria ficado irritada, e um auxiliar chegou a gritar com ele no gramado. Segundo uma fonte próxima a Felipe Luiz, o ex-lateral, hoje técnico, teria alertado Wallace ainda no intervalo: não tenta resolver sozinho. Aqui ninguém joga por holofote. A resposta fria e seca foi: fica tranquilo, tô preparado. A pergunta que ficou no ar depois da eliminação foi direta e dolorosa: ele queria ajudar ou aparecer? O que de fato pesou mais naquele momento? A pressão por reconhecimento ou o compromisso com o grupo? Quinta revelação. Horas depois da derrota, um áudio começou a circular em grupos fechados de torcedores organizados. O conteúdo ainda não foi confirmado oficialmente, mas o que se ouve ali é suficiente para colocar lenha na fogueira. Na gravação, uma voz que seria de um jogador veterano afirma, em tom de revolta: esse moleque só pensa nele. Avisamos. Ele não ouve. Só quer mídia. Deixaram ele bater para queimar. Isso mesmo, deixaram ele bater para queimar. A teoria que se espalhou a partir desse áudio é ainda mais perturbadora. Wallace não teria sido escolhido por confiança, mas por conveniência. Um tipo de punição velada, uma armadilha disfarçada de oportunidade. Jogaram a bomba na mão do garoto e assistiram de longe explodir. Fontes de dentro do vestiário revelam que o clima pós-jogo foi de tensão absoluta. Um dos atletas mais experientes saiu antes do vestiário fechar, não falou com ninguém. Outro, considerado um dos líderes do grupo, se recusou a dar entrevista na zona mista. E o técnico, quando questionado sobre a escolha do batedor, apenas disse: foi uma decisão em conjunto. Mas qual conjunto? Quem participou disso? Quem realmente decidiu? Até agora, ninguém apareceu para assumir a responsabilidade. O que era para ser uma chance de ouro para Wallace virou um tribunal. E o pior, sem advogado, sem defesa, sem apelação, foi julgado ali mesmo por colegas, torcida e imprensa. Mas e se ele só tivesse obedecido ordens? E se o erro não foi a cobrança em si, mas tudo o que aconteceu antes? Será que o Wallace foi só um garoto inconsequente? Comenta aqui embaixo. Você acha que ele foi vítima ou culpado? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer o Vestiário Oculto FC. Sua opinião importa mais do que nunca.